Que o meio esportivo ainda conserva muito machismo, LGBTfobia e até racismo, a gente já sabe, né? Mas é sempre triste acompanhar esse tipo de violência que muitas vezes é vista como uma piada. Dessa vez, a apresentadora Renata Fan publicou uma imagem que mostra exatamente o quanto a gente ainda tem que avançar e acabou levando uma resposta à altura da Pablo Vittar. Bora saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Dai, mais uma. Mais uma, né? E que novidade, né? Que a gente vai ver mais uma vez uma pessoa sendo totalmente homofóbica, nesse caso também transfóbica. Uma pessoa ligada ao futebol com um discurso ridículo. E aí, dito isso, eu vou te pedir, por favor, não vou nem me prolongar muito, para abrir o Instagram da Renata Fan, porque mesmo após 24 horas, né, do que aconteceu, a Renata, ela continua ali com a publicação ativa, e é uma publicação que é o seguinte, para quem não acompanha o cenário esportivo, a Renata Fan, ela tem um programa com o Denilson, na verdade é um programa da Renata Fan, é o Jogo Aberto, na Band, e o Denilson participou desse programa com a Renata durante muitos anos. Ele saiu e assinou contrato com a Globo, inclusive a gente vai falar um pouquinho até dessa saída, desse novo contrato. Ele vai seguir aí um caminho diferente. E no Instagram ela resolveu fazer essa brincadeirinha aí, e essa brincadeira bem com muitas aspas, porque isso não é brincadeira. Se a gente tem o conceito do racismo recreativo, né, que é um conceito explicado aí muito bem pelo Adilson Júnior, que vem de uma linha de você dar risada, fazer piadinhas, mas que na verdade fazem parte sim de uma dinâmica perversa da questão racial. Esse mesmo conceito pode ser aplicado para outras violências, né? Nesse caso, homofobia recreativa, LGBTfobia recreativa. E é exatamente isso aí, né? Ela, na publicação, traz ela com o Denilson na Band, uma mulher loira, né? Uma mulher loira que foi moça aí na linha da beleza, Miss, trabalhou muitos anos ali ao lado de grandes nomes como Milton Neves, no futebol, e o Denilson. E logo em seguida vem Pablo Vittar, que todos conhecemos também, uma cantora, né, uma pessoa icônica, maravilhosa, acho inegável, né? Pablo, o trabalho da Pablo, inclusive, com, né, a assinatura dos seus novos CDs aí, trazendo uma música com batidas do norte e nordeste do país, e o trabalho ímpar. Eu não gosto da Pablo, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar, mas é inegável que existe um trabalho. Ela não chegou onde chegou porque ela não sabe fazer absolutamente nada. Não é assim. Então é importante que a gente respeite o trabalho, mesmo que a gente não consuma o produto. E ela está ao lado, nesse caso, fazendo o papel da Renata Fan ao lado do Denilson. E aí muita gente pode dizer, mas foi só uma brincadeira. Mas não faz sentido, porque a Pablo, nesse caso, não é uma apresentadora, tampouco uma apresentadora, né, da linha esportiva, né? Ela não trabalha com conteúdo esportivo. É porque são duas pessoas loiras, beleza, mas o quê? Qual é a graça nisso? Sabe? Não vejo qualquer tipo de graça para passar esse perfil. E aí, a legenda, né, a Renata escreve: internet sua danada, recebi umas 10 vezes essa publicação hoje, e na real chorei de rir. Sempre serei do time da zoeira. E qual é a zoeira? Que tem uma pessoa que aí seria uma drag queen, ou que seria uma pessoa trans, se fosse um outro caso, ao lado do Denilson, e não seria ela. Qual é a zoeira? Qual é a graça disso? E perguntar qual é a graça disso é justamente o principal ponto para entender que isso não é engraçado, porque a homofobia, a LGBTfobia, a transfobia, e é importante sim que a gente demarque os nomes, porque cada violência ela tem uma questão simbólica específica. Essas violências, elas não são piadas, elas não são engraçadas, ela pelo contrário, né? Elas muitas vezes validam um discurso que no final faz com que essas pessoas sejam marginalizadas, faz com que essas pessoas acabem ali nos presídios ou nos caixões. Eu não estou exagerando quando eu falo isso. A maioria dos jovens trans e travestis não conseguem acessar o mercado de trabalho,
e muitas vezes a única fonte de renda é justamente na vida noturna, na prostituição ou trabalhando com entretenimento adulto de alguma forma. E o Brasil é um dos países, eu acho que continua como ranking do país que mais consome pornografia infantil, pornografia LGBT, que é IAPI+. Então, assim, importante a gente pontuar que a gente tem uma pornografia de pessoas trans e travestis muito grande, e essas mesmas pessoas não são aceitas na sociedade. Não é engraçado isso. E justamente por não ser engraçado, aí eu vou te pedir, por favor, Ana, para trazer a matéria, que fala sobre o ato da Renata Funk, que foi a Metrópolis que trouxe, né, que falou, por gentileza, com os detalhes aí, né, que essa foi da Terra, perdão, que após, né, em meio ao que aconteceu, a Renata Fã, ela recebeu também uma resposta ali da Pablo Vittar, que na verdade a Pablo, ela falou algumas coisas, ela não deixou muito barato o que aconteceu, não. Não estou conseguindo chegar, Ana, você poderia ler por gentileza para mim, só o primeiro parágrafo mesmo? O primeiro parágrafo aqui? Isso. Vamos lá, vamos dar manchete. Em meio à polêmica, Renata Fã faz deboche e web aponta indireta para Pablo Vittar. Menina veneno. Após polêmica com Pablo Vittar, a apresentadora Renata Fã faz deboche e divide opiniões nas redes sociais. Diz lá. Durante jogo aberto, nessa quarta-feira, dia 15 de janeiro, Renata fez referência à sua publicação que dividiu opiniões, eufemismo, hein? Mas sem citar nomes. Aspas. Ai, 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 a menina veneno voltou para 2025, disse Renata ao vivo, enquanto a música tocava ao fundo. Então, né? E detalhe que a Band emitiu uma nota dizendo o seguinte: as publicações feitas, entre aspas, tá, pessoal? As aspas da Band. As publicações feitas pela jornalista e apresentadora Renata Fã em seu perfil pessoal no Instagram não refletem a opinião da Band. Até enrolei minha língua. Fecha aspas. Isso foi publicado, inclusive, na coluna da Fábio Oliveira, no portal Metrópolis. Posso ler a continuação da matéria, que tem um negócio aqui interessante? Claro. Diz lá. A declaração, né, quando ela falou esse ai, 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 menina veneno aí, a declaração aconteceu logo depois de Fã ter respondido o comentário do apresentador Everton Guimarães no post de um meme de teor homofóbico compartilhado no Instagram. Menina veneno, disse Everton. Logo depois, a artista respondeu completando a música. O mundo é pequeno demais para nós dois. O deboche da loira não passou despercebido e foi apontado como indireta para Pablo. Que coisa mais ridícula, disse a internauta. E ainda acha graça, lamentou outra pessoa. Deveria pedir desculpas, isso sim, declarou a terceira. Só para pontuar aí de onde está a provocação também, tá? Sim. Pois é. E a Renata, ela diz, né, que vem muito de uma linha ali de brincadeira, de piada, que sempre vai ser uma pessoa da zoeira. E no programa, o próprio Denilson e ela fazem muitas brincadeiras. No entanto, a gente precisa compreender uma coisa. A dinâmica do mundo é uma dinâmica extremamente violenta. E essa dinâmica, inclusive, foi muito violenta com a própria Renata, por ser uma mulher num ambiente que ainda é extremamente machista, que é o ambiente do futebol. Pois é, mas é por isso, né? Porque muitas vezes a gente vai falar assim, mas uma pessoa, por o fato de ela ser mulher, logicamente vai tentar entender a dinâmica das opressões. Não. Por ela ser mulher, muitas vezes, sequer, inclusive, ela pode ser uma pessoa que vai levantar alguma bandeira justamente por defesa das próprias mulheres. E sim, temos isso com muita frequência, inclusive trazendo para a política, que a gente fala muito de política. A Damares é um exemplo desse, a própria Michele Bolsonaro, a gente teve a Cíntia Chagas, totalmente antifeminista, até precisar usar a lei Maria da Penha, né? A contradição sempre vai chegar. E é justamente isso, de interesse de um determinado grupo, de uma manutenção de uma violência do patriarcado, que essas pessoas elas tenham esse discurso e acessem, penetrem, né, a nossa sociedade. E por mais, por exemplo, que a Renata, não estou dizendo, eu não acompanho a Renata, não sei se ela, né, pessoalmente é uma pessoa que tem alguma defesa, alguma bandeira, e sinceramente não me importa, é um conteúdo, assim, é um trabalho que não me agrada, e olha que eu amo muito futebol, às vezes você vê um comentário, mas para gente que vem do Nordeste, para gente que está no Nordeste e torce para o time do Nordeste acompanhar o futebol no Sudeste, comentaristas do Sudeste e do Sul, a gente sente muita xenofobia, então sempre tem uma... Não é o Corinthians que jogou contra o Bahia, não é o Bahia que jogou contra o Corinthians, mesmo que o jogo seja aqui na Bahia.
sempre vai ser o Corinthians ou o Palmeiras contra o Bahia, né? Tem isso, né, gente? Então tem muitas questões com todos os comentaristas, a sua maioria, pelo menos do sul e sudeste do país. Então não quer dizer que eu não vá acompanhar, mas não gosto muito do conteúdo. Mas isso não quer dizer justamente esse ponto, que a Renata, por ela ser mulher, ela não possa defender as mulheres, ela até pode, mas isso não quer dizer que ela vai ter nenhum outro tipo de bandeira, ou que ela vai ser aquela pessoa que vai virar também a referência para os combates das violências. E a gente também não espera isso de ninguém, tá? Cada um segue sua luta, segue sua vida da forma que deveria seguir. Um detalhe, tá? Eu ia chegar justamente agora na pergunta que mandaram aqui no nosso chat, no ao vivo, Ana, que é o Vitor Barbosa Corrêa. Ele perguntou: ela se desculpou? Então, porque eu já pedi para você desde o início para colocar a publicação no Instagram da Renata? A publicação no Instagram tem exatamente 21 horas que foi publicado, ou seja, já tem quase 24, perdão, acabou de atualizar, 22 horas que foi publicado, ou seja, quase 24 horas, quase o dia inteiro, e não. Ela manteve a publicação, ela não se manifestou diretamente sobre a publicação, e é por isso, justamente por esse ponto que a gente precisa questionar, né, essa pessoa que acha que está tudo certo. Dito isso, a própria Pablo, ela reagiu, né, para Renata Fã, e ela trouxe exatamente isso que eu acabo de dizer da linha da violência contra corpos, que são os corpos chamados de dissidentes. Ela disse que a Pablo Vittar, entre aspas, diz que internet que não é brincadeira, você não pode utilizar a internet, né, para cometer determinados comentários. E ela diz que acabou o tempo que as pessoas poderão ofender a população LGBTQIAPN+, como querem, chamando isso de piada e liberdade de expressão, né? E manifestou que não é brincadeira, não é zoada, que as pessoas estão morrendo, e esse discurso ele segue aí aplicado na internet por uma pessoa que tem muitos acessos. Então, a frase da Pablo foi exatamente: homofobia não é brincadeira. Ela se manifestou, deixando muito claro que a Renata Fã precisaria, né, ter esse cuidado maior. E para completar, além da homofobia não é brincadeira, a Pablo ainda escreveu: muita gente morre por conta dessa zoeira, com umas aspas ali, que justamente isso não é zoeira, não é brincadeira, pelo contrário, né? Inclusive deveria ser crime, assim como tem uma questão no judiciário, tem uma questão equiparada, mas a gente sabe, né, ainda da luta para transformar em um crime, inclusive inafiançável, ou a LGBTfobia no país. Isso. É muito fácil, sabe, dizer que foi só uma piada. Primeiro que, assim, tentar, vamos falar, linguisticamente, semioticamente, não tem como você sustentar que foi só uma piada, foi só uma zoeira, porque a suposta zoeira, ela se assenta exatamente em cima da desmoralização, da desvalorização da Pablo Vittar. Isso é o único discurso que pode estar sendo construído aí. Você não consegue amarrar nenhum outro discurso. Então, só dizer é zoeira, né? Como ela já preventivamente faz no post, né? Não alivia, né? Não sustenta essa defesa. E para continuar essa história, né? Não é piada se é a tua vida que é colocada em risco todos os dias. Não é piada se é a tua vida que é desvalorizada. Não é piada, né, se é você que sofre a violência. Caraca, 2025 a gente precisa dizer isso. E realmente, para mim, nossa, é um negócio assim que eu acho incrível. Quando eu estava na faculdade, confesso que eu tinha o sonho de trabalhar com esporte. Adorava futebol e tal. Enfim, ainda gosto, mas me afastei justamente por isso. Porque eu olhei para essa área e falei, não, eu não quero passar por isso, sabe? Não quero viver o que é ser uma mulher nessa área aqui, não vai rolar, não vai rolar. Sempre fico muito feliz quando eu vejo, né, mulheres na cobertura esportiva, mas daí vem com uma dessa, cara. Pô, melhor não, né? Também, tinha um vídeo no roteiro, desculpa, a gente tá com lag. Tinha um vídeo no roteiro, você quer que passe?
Não, acho que eu já expliquei justamente, né? Todos esses pontos que foram trazidos, não precisa. Eu só queria complementar mesmo que eu li aqui no chat, mas a piada em relação à questão racial também é piada. E aí, é exatamente isso que a gente precisa quebrar. Quando eu falo que a LGBTfobia deveria ser crime, é porque uma coisa está na Constituição como crime, e outra coisa é, de fato, as pessoas entenderem que isso é um crime. É exatamente esse o ponto. A gente tem, sim, o STF, ele equiparou, inclusive, LGBTfobia a crime como injúria racial, e deveria ser um crime imprescritível, inafiançável, mas a gente não vê isso com a questão racial, a gente não vai ver isso com a LGBTfobia, enquanto a gente continuar tratando justamente temas como esse como brincadeiras. Por isso eu indico muito esse conceito, que é o conceito do Adilson, acho que eu falei Adilson Moreira, né? Pronto, Adilson Moreira, que traz o conceito do racismo recreativo. Porque ele pode ser aplicado em muitos contextos, inclusive justamente para a gente compreender que tudo que pode ceifar nossa vida de alguma forma, ou acabar com o nosso psicológico, ou trazer alguma sequela, a gente não pode levar isso como brincadeira. Isso não é brincadeira se todas as partes não estão dando risada sobre isso. É isso, Ana. A gente espera, sim, a foto da blusinha branca da Renata Fan, ou dentro de um closet, né? Pedindo desculpas, dentro do moleque. É isso aí. Eu ia mandar um abraço e uma obrigada por toda a coragem e o trabalho para todas as mulheres que trabalham na área esportiva, e Renata Fan, aqui que eu tenho a ver. Chat, a gente volta em seguida com mais assuntos do dia. Beijos.